Seja muito bem-vinda à segunda e última parte do Porto Alave. Ainda temos para si reservadas muitas novidades do Norte para o resto do país e a primeira é dedicada a um livro que pode bem usar para as suas férias, para se estimular a aventurar neste mundo do empreendedorismo. Para nos falar deste livro temos connosco Narciso Moreira, é autor então deste projeto de Porquê mais um livro de empreendedorismo. Seja bem-vindo, antes de mais. Muito obrigado pelo convite. E a minha primeira pergunta é porquê mais um livro de empreendedorismo, de facto? De facto, nós respondemos porque sim, não é nenhuma limitação argumentativa, que até poderia ser, mas não é o caso. Nós dizemos porque sim, primeiro porque, num primeiro momento, nós queremos dar uma resposta afirmativa a esta questão do empreendedorismo. Se a pergunta é porquê empreendedorismo e será que devemos continuar a dedicar tempo a esta temática, a nossa resposta é sim, e daí o porque sim nesta resposta à pergunta que o livro apresenta. Mas também porque nós consideramos que é a altura, e agora sim, de voltarmos a falar de empreendedorismo, dando-lhe o destaque que ele merece como elemento fundamental para o desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea. E quando estamos a falar deste tema desta forma, estamos a falar no empreendedorismo de uma forma transversal. Não apenas na criação de empresas, que é muito relevante e que todos devemos destacar o mérito de todos aqueles que o fazem. Felizmente nós temos o prazer de ver muitas a crescer e a passar aqui pelo Porto Alave. Exatamente, vocês são um palco privilegiado para essas empresas todas passarem, projetos que merecem esse destaque, mas alguns desses projetos por aqui passam não são empresariais e esses projetos são também eles, muitas vezes, projetos empreendedores. Claro que sim. E é por aí que nós queremos dar o destaque neste livro, ou seja, nós ao longo do livro vamos apresentando em 13 capítulos que o livro apresenta vários aspectos ligados ao empreendedorismo, quer seja a componente mais de empreendedorismo social, a parte do empreendedorismo empresarial, que merece o devido destaque e deve ser também relevado, mas também a cultura empreendedora, a forma como nós poderemos ser empreendedores no nosso local de trabalho, portanto o intraempreendedorismo. Claro que sim, até porque há muito essa ideia de que ser empreendedor de facto é criar uma empresa, não necessariamente, e a ideia deste livro é dilatar este conceito de empreendedorismo, se quisermos, não é? Exatamente. Nós, naquilo que é o nosso trabalho diário, mais concretamente no meu trabalho diário, nós trabalhamos sobretudo a educação empreendedora. E a educação empreendedora é nós fomentarmos uma série de competências de caráter empreendedor que resulte naquilo que é a atitude empreendedora. E a atitude empreendedora pode e deve ser utilizada nos mais variados campos e, portanto, o livro tenta apresentar essas mesmas temáticas. Para quem não conhece ainda o Narciso tem uma experiência neste mundo de cerca de 10 anos, não é? Sim. Trabalha nesta área do empreendedorismo. Como autor, é o primeiro passo que dá em livros para adultos. Para adultos, sim. Nós já publiquei 2 livros infantis na área do empreendedorismo, mais concretamente o Senhor Empreendedorismo para o primeiro ciclo e um projeto em Limão para o segundo ciclo, livros de introdução à temática para que as crianças consigam perceber que este palavrão que ouvem muitas vezes consegue ter uma explicação e consegue ser fácil de entender. Eu recordo-me ter visto cá esse seu livro do empreendedorismo. Exatamente. E agora este aqui para público adulto, de facto, tenta, seguindo a mesma linha, ou seja, seguindo aquilo que é o nosso entendimento do empreendedorismo, tenta apresentar na mesma a temática, sendo que é um posicionamento ligeiramente diferente daquele que habitualmente temos. Temos habitualmente o empreendedorismo ligado à criação de empresas, nós queremos dar-lhe uma visão mais transversal e daí também termos convidado uma série de personalidades para fazerem parte deste livro. Era essa referência que eu também gostaria de dar. Temos neste livro a participação do Narciso, muito válida também, e de muitos outros empreendedores de diferentes áreas. Sim. Áreas científicas, áreas sociais, de empresas também. Portanto, pessoas das mais diversas valências que dão aqui o seu contributo de alguma maneira. O que eu pensei, de algum modo, foi, eu vou ter este livro e em cada capítulo vou apresentar a minha visão numa perspectiva muito pessoal, não científica, numa perspectiva pessoal, obviamente tendo como base a experiência de diversos anos de implementação, claro. Mas obviamente uma perspectiva pessoal. Mas poderia ficar muito mais enriquecido o livro se tivesse o contributo e quase o contraditório, muitas vezes concordando, outras vezes discordando, de pessoas que, trabalhando nesta área ou estando mais ou menos ligados a esta área, poderiam eles próprios apresentar uma perspectiva relevante sobre esse mesmo livro. E é assim que surgem pessoas como o António Câmara, o Dana Redford, Fernando Alvinho, Gonçalo Moraes Leitão, Helena Garrido, bem, etc. E indo por aí fora tem uma série de contributos que valorizam muito o livro e que de algum modo nos consegue apresentar
perspectivas complementares e que nós consideramos que são relevantes em cada um dos capítulos. Claro que sim. Há pouco falou-me do índice, o índice também está muito fácil. A leitura deste livro de facto, é toda ela muito fácil e muito empática, não é? Sim, nós também tentamos aqui apresentar no livro e quis apresentar outra situação menos usual, ou seja, cada capítulo tem uma imagem que o acompanha, ou seja, essa imagem, não sou fotógrafo, admiro muito fotógrafos, mas não sou fotógrafo, não percebo. E tem também receitas. Sim, exatamente, tem inclusivamente receitas, uma vez que também nós tentamos aqui no livro, sabemos que não existem receitas para ser empreendedor e tentamos brincar com tudo isso, queremos apresentar uma perspectiva bem humorada, bem disposta, para que a leitura também seja mais fácil e para que a leitura fosse também mais fácil, queríamos apresentar uma imagem que complementasse cada um dos capítulos, ou seja, uma perspectiva também pessoal, de fotos tiradas por mim, com o apoio de algumas pessoas, mas que apresentasse também essa perspectiva pessoal e, simultaneamente, que fosse uma abordagem mais experimental a esta temática do empreendedorismo, uma vez que ela é tantas vezes tratada com tanta seriedade que nós queremos trazê-la num outro âmbito. E que ela faça parte de todos nós, da vida de todos nós. Sim. Aliás, nós até numa relação que tentamos ter com o leitor, com a pessoa que adquire o livro e que vai ler, ou então com pessoas interessadas na área, nós no nosso site, no site www.empreendedorismosim.com, nós temos um espaço em que o leitor ou qualquer pessoa poderá ir lá e dar uma sugestão de um projeto de empreendedorismo social que conheça. O nosso objetivo é fazer uma coletânea desses mesmos exemplos, dos melhores exemplos de empreendedorismo social, para depois fazer refletir também num manual de boas práticas que queremos editar. Muito bem. Por exemplo, estou aqui a ver um capítulo, vamos arriscar falhar, é também importante esta capacidade de nos admitirmos a falhar, arriscar, sim senhor, mas tendo presente que de facto podemos falhar, apesar de todo o esforço e todas as condições supostamente reunidas para o sucesso, não é? Um dos aspectos que é considerado mais relevante nesta ideia da cultura empreendedora que se deve desenvolver e incutir no país é mesmo o de aceitarmos que falhar faz parte de um processo empreendedor. Nem todos os projetos empreendedores poderão dar certo. Nós todos devemos trabalhar para que eles deem certo, mas na verdade nem todos dão certo e nós devemos de entender isso e não devemos de estigmatizar a pessoa que falha e dizer, ok, ele falhou porque tentou desenvolver, porque acreditou que poderia ser possível, analisou, teve que analisar com certeza e depois no final acabou por não dar certo e muitas vezes o perfil da pessoa que arriscou não é, digamos assim, o elemento fundamental para a falha, mas uma série de circunstâncias que às vezes são colaterais ao perfil da pessoa e ao próprio trabalho que foi também desenvolvido. Exatamente. Ideias também para ser empreendedor no local de trabalho. Também quero saber para ser empreendedora aqui no Porto de Canão. Sim. Quer-me dar algumas dicas de que são desenvolvidas aqui no livro? Acho que, por um lado, o Porto Canal deve suscitar isso em si, ou seja, não só autonomamente pensar que o deve fazer, é relevante e poderá fazê-lo, mas o Porto Canal deverá, na sua cultura, criar momentos para que isso aconteça. E criando esses momentos... Ou seja, as próprias empresas devem também elas próprias ter um plano para estimular o empreendedorismo dos trabalhadores. Exatamente, para estimular o intraempreendedorismo, porque isso só vai trazer mais-valias para a empresa e para o próprio, obviamente. Mas acreditando que o Porto Canal o faz e deve fazer com certeza. Faz quanto mais não seja porque... projetos mais pequenos, que ainda já não é assim tão pequeno, mas que começam pequeninos e dos quais nós fazemos parte desde o início, dão-nos também esse gozo, não é? E o Porto Canal acaba por dar esse gozo às pessoas que cá trabalham. E a cultura empreendedora numa instituição é fundamental para que as pessoas se sintam confortáveis para poderem apresentar uma proposta que inicialmente até pode parecer ridícula, mas que devidamente estudada poderá ser um novo projeto, um novo programa, uma nova dinâmica de interação com a comunidade, seja o que for. Muito bem. Este livro é para adultos, mas também tem aqui um enfoque para não sei se adolescentes, aqui sobre o que fazer depois dos 18 anos, por exemplo. Sim. Isto porque, de facto, quando acabam o curso ou quando acabam o ensino secundário, hoje em dia há muita incerteza, não é? Sim, fruto da nossa experiência de implementação de projetos, nós verificamos que um dos públicos que tem sempre, maioritariamente, dúvidas sobre o que vai fazer são os jovens do secundário, que terminam o secundário. E, de algum modo, nós tentamos dar aqui uma pequena resposta. É óbvio que nós não dizemos o que é que eles devem fazer quando fizerem 18 anos, brincamos um pouco com a ideia, é óbvio que nós temos que, sobretudo,
primeiro tirar a carta, uma vez que é a idade com que é permitido legalmente o fazer, mas sobretudo o que nós apresentamos é perspectivas que podem não ser tão comuns e eventualmente experiências que podem não ser tão comuns eles desenvolverem. Por exemplo, em vez de prosseguirem para a universidade, tentarem desenvolver um gap year e tentarem experimentar. Agora, em Portugal, há até algumas iniciativas, nomeadamente de fundos, para estimular esse ano, que são muito válidas. Para esse livro, onde é que ele pode ser encontrado? Nos locais habituais? Este livro, nós nesta primeira fase tivemos a felicidade de esgotar a primeira edição, mas ainda continua disponível em empreendedorismosim.com, portanto, neste site continua disponível e a partir de setembro, então, teremos disponível nas livrarias. Muito bem, Narciso, foi um prazer tê-lo cá, votos de muito sucesso. Muito obrigado. Com certeza que eu vou ver em breve com mais novidades, porque personifica também essa palavra de empreendedorismo. Mais ou menos. Foi um prazer tê-lo cá. Obrigado. Ora, são empreendedores